Fala pessoal, beleza? Como estão? Hoje o papo aqui vai ser mais direcionado para os cristãos aqui do canal. Então, se você não é cristão, você também é bem-vindo nesse vídeo, mas se for cristão, preste mais atenção, o máximo de atenção possível nas palavras que eu direi nos próximos minutos. Tá? Recentemente eu assisti um vídeo e esse vídeo nem roteiro tem, tá? É só realmente um desabafo espiritual e intelectual que eu quero fazer com vocês aqui. Eu assisti um vídeo de um vídeo aleatório do YouTube, de uma manifestação de uma rádio, se eu não me engano, católica, né, que estava lutando pelos direitos de continuar existindo dentro da Polônia, se eu não me engano. E no meio dessa manifestação, e eram pessoas idosas, né, em maioria eram idosas, idosos, estavam ali e apareceram duas garotas ativistas LGBT e parece que começaram a zoar, a tirar sarro da manifestação. Eis que acontece o clímax, né, o auge desse vídeo, que é um momento em que uma senhora ajoelha no chão, beija o pé dessa ativista LGBT radical e começa a conversar com ela, né, e começa a desabafar que lutou a vida inteira pelo seu país, pela Polônia, pelo lugar que vivia, para ver que pessoas não dignas tinham ensinado as crianças a serem pessoas que odiavam outros seres humanos, né? Então, basicamente, o que esse vídeo quis dizer e o que esse vídeo representou, né? Por que eu tô querendo dizer a respeito desse vídeo para os católicos, para os cristãos? Porque foi algo muito, muito chocante, assim, de como no final do vídeo mostra essa senhora, inclusive essa é a imagem aqui do vídeo, mostra essa senhora fazendo a invocação da Trindade, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sinal da cruz, e essa guria, essa adolescente adulta que estava nessa manifestação fazendo o sinal da cruz junto. Né? E o que essa mensagem passa pra gente, né? Bom, que talvez nós, na nossa vida inteira, não consigamos chegar a 1% do que essa senhora fez nesse dia. Por quê? E é nesse ponto que entra a minha crítica, que não é bem uma crítica, é mais uma observação a respeito de como os cristãos têm vivido as suas vidas, né? Ou seja, é sempre importante lembrar que ainda que o cristianismo seja uma religião racional, né, ela não é a religião de um livro. Né? Muitos cristãos acreditam que o cristianismo é a religião de um livro. Não, o cristianismo é a religião de uma pessoa. Ou seja, o cristão acredita que Deus é uma pessoa Jesus Cristo. Ou seja, muitos de nós acabamos por passando a vida inteira estudando, lendo a Suma Teológica, Aristóteles, a Escolástica, Santo Agostinho, os místicos, os analíticos, né? E a gente acaba achando que o cristianismo é para ser vivido puramente de maneira racional. E a gente muitas vezes esquece de ser cristão na prática. O cristianismo, ele não é algo puramente de um livro. No livro você aprende aquilo que tu deve fazer através do magistério da igreja, da iluminação da igreja do Espírito Santo, te passa aquilo que tu deve fazer. Mas nós devemos sempre lembrar que o cristianismo é a religião de uma pessoa. Então nós devemos ser esta pessoa que Deus se mostrou a nós. E é esse o papel do cristão. O papel do cristão é ser Cristo, é ser um mini Cristo. É viver carregando a cruz dia após dia. E onde é que está o erro dessa galera? É errado você estudar sobre o cristianismo, é errado você ler os escolásticos, é errado você estudar, seja qual for a teologia, logicamente que não. Mas eu percebo que há uma ausência de temperança, onde muitas vezes o cristão extremamente inteligente, estudado, que consegue te dizer ali em questão de segundos qualquer parte da Suma Teológica, qualquer parte de Santo Agostinho, mas não ajuda uma senhora idosa a atravessar a rua, mas não ajuda a esposa, mas não ajuda a mãe, abandona a mãe num asilo, num hospital e esquece dessa mãe. Mas os estudos estão em dia. Mas esquecem das coisas triviais e básicas do cristianismo, que é o quê? Sermos pessoas. É uma coisa muito simples. E por que eu digo que talvez o que essa senhora fez nós nunca consigamos fazer?
Porque nós estamos tão presos, e essa nova geração de cristãos, graças a Deus, são cristãos mais estudados, mais apologetas, mas ainda assim, são cristãos que não vivem o cristianismo na vida real. É muito importante a gente saber que ainda que o imaterial, o metafísico, seja aquilo que é muito, muito, muito mais importante que o material, em questão de fim último, né? Questão de Deus, ainda assim, pra gente conseguir dominar o metafísico, a gente tem que conseguir dominar o material primeiro. Não adianta tu querer estudar sobre filosofia avançada, sobre dialética, sobre tudo, se tu não arruma nem a tua cama. Não adianta tu querer fazer tudo isso se tu nunca ajudou tua mãe com nada, se tu não provê nada pra tua família, se tu é grosso com as pessoas, se tu maltrata as pessoas, se tu odeia as pessoas. Tu pode estudar e ser o cara mais fudido do mundo em relação a estudo, filosofia e teologia. Se tu não viver o cristianismo, vestir a roupa da conversão diária, dia após dia, como dizia São João Batista, né? Que nós devemos nos diminuir para que Cristo cresça. Essa é a nossa narrativa. É desta maneira que nós devemos viver. O cristianismo é algo para ser vivido na prática. Não adianta nós começarmos a odiar o material porque o imaterial é mais importante. É óbvio que o imaterial é mais importante. Mas lembrem-se que Cristo, né, que Deus imaterial, metafísico e transcendental, se fez carne, se fez material e habitou no tempo Cronos, junto com os seres humanos. Demonstrando que o caminho para se chegar à santidade é um caminho a ser percorrido na materialidade, no mundo material. Então nós devemos dominar o mundo material primeiro, para depois buscarmos as profundezas da metafísica. E é uma coisa que eu percebo que os cristãos não fazem. É viver o cristianismo como cosmovisão, como sentido para a sua vida, como propósito. Não adianta se enfiar numa sala, ler 1000 páginas em uma semana e não ajudar tua mãe, e não respeitar os teus pais, desonrar os teus pais, pecar contra a castidade, odiar o teu irmão, achar que tu é melhor que o teu irmão, não ver santidade nas outras pessoas. Isso é um problema. E eu deixo esse vídeo nos comentários para vocês darem uma olhada. É muito importante, né? Vocês verem o que esse vídeo representa, o quão emocionante esse vídeo é e o quão uma simples atitude de uma senhora idosa numa manifestação católica fez e talvez, e eu torço para que tenha acontecido, a conversão dessa jovem. Então é isso, pessoal, que só comentar sobre esse assunto com vocês. Eu acho que é muito importante que vocês assistam, meditem, pensem a respeito disso e lembrem, o cristianismo não é a religião de um livro. O cristianismo é a religião de uma pessoa. Sejamos pessoas, sejamos mini-cristos, pois só assim nós alcançaremos a vida eterna. Que Deus esteja com todos vocês, para sempre. Amém.